sempre, por séculos dos séculos. Amém. Sempre, sempre. Hoje quero falar-vos do sacerdócio de Cristo e do sacerdócio daqueles que transportam o sacerdócio de Cristo, que são os bispos, e depois os bispos, os presbíteros, os padres, e os outros padres, que são os diáconos, e também de uma coisa que nós muitas vezes não falamos e que se chama sacerdócio, senta Maria Inês, alguns, lá atrás, que se chama sacerdócio real, do povo de Deus, que todos nós temos. O sacerdócio, amados irmãos e irmãs, não é uma coisa que os bispos e os presbíteros e os diáconos, começando por estes, tenham em próprio. E começo por estes porquê? Para os bispos, presbíteros e diáconos. Porque são chamados sacerdotes sacrificiais. Ou seja, são sacerdotes que foram ordenados, através do sacramento da ordem, para poderem sacrificar, oferecer o sacrifício de Cristo, como Ele o ofereceu na última ceia, no altar de Deus. Que é o altar onde celebramos a Sagrada Liturgia. Para que depois possa Cristo ser distribuído a todo o povo de Deus. Bem, e todo o povo de Deus somos nós, bispos, metropolitas, arcebispos, bispos, presbíteros, diáconos, e todos os homens e todas as mulheres, de todas as idades. Se não fôssemos todos, para além dos que são ordenados, se todos nós que somos, no conjunto, o povo de Deus, não fôssemos sacerdotes, não podíamos comungar o corpo e o sangue de Cristo. Entendem? Então, como é que os homens e as mulheres que não são ordenados são sacerdotes? Porque receberam esse sacerdócio no dia em que foram batizados. E se tornaram, através do batismo que receberam, membros da raça real do nosso Senhor Jesus Cristo. São Pedro, na sua primeira epístola, relembrando o capítulo, se não estou enganado, 19, versículo 6 do livro do Êxodo, na sua primeira epístola, São Pedro diz, a propósito do povo de Deus, chamam geração santa, sacerdócio real, nação eleita, que fostes chamados das trevas para anunciares as virtudes de Deus na sua maravilhosa luz. É mais ou menos isso, não é esses verbos, que São Pedro diz. Então, todo o povo de Deus, começando em Adão e Eva, tem este sacerdócio real. E o que é o sacerdócio? E para que é que ele serve? O sacerdócio, como eu vos disse, não é um sacerdócio próprio. Eu, metropolita, não tenho um sacerdócio meu, nem o conhecendo, nem nenhum dos bispos, nem nenhum dos padres. O único sacerdócio que existe é o sacerdócio de Cristo. Só Cristo é sacerdote. Só Ele é sumo sacerdote. Então que somos nós, bispos e presbíteros e diáconos, somos aqueles que transportamos dentro de nós e em cada ato que praticamos em igreja o sacerdócio de Cristo. Como eu vos disse há pouquinho, naquela homilia, para os que ouviram, nós não representamos Cristo. Os sacerdotes não representam Cristo. Se representássemos o Senhor nosso Cristo, repetindo o que eu disse, significava que Cristo não assistia à sua igreja, que Cristo não habitava diretamente na igreja, que Cristo não insuflava a sua vida e o seu amor à igreja. Então nós não representamos, nós transportamos o sacerdócio de Cristo e fomos ordenados sacerdotes para ser veículos de todas as bênçãos de Deus na figura do Verbo, na pessoa do Verbo encarnado, transportando esse sacerdócio até junto dos fiéis. Quando um bispo, um metropolita e um presbítero abençoa um homem ou uma mulher do povo de Deus, deveríamos, começando por mim, de ter a humildade de, antes de dar a bênção, começando por mim, pedir perdão. Irmão, perdoa-me por ires beijar a minha mão. A bênção que eu te dou não é minha, é do Mestre, é de Cristo. Perdoa-me por não ser a mão de Cristo, na sua natureza humana e física, a abençoar, e ser a minha. Deveríamos ter essa humildade. Não o fazemos, começando por mim. Mas digo-vos, esta é a realidade. Porque a mão é do bispo,
ou do presbítero que abençoa. Mas a bênção que é transmitida quando a mão toca aquele fiel, ou não tocando, o abençoa, é a bênção de Deus, do Senhor nosso Deus Salvador Jesus Cristo. A mão é do sacerdote. Por isso ele foi ordenado para que aquela mão esteja qualificada pelo amor que o bispo e o presbítero devem viver à imagem do amor de Deus. Mas não é assim, há a imagem do amor de Deus ali e o sacerdote aqui, no amorzito meu e o amor, o parâmetro de Deus. Não, o sacerdote tem que cada vez mais procurar que o amor que ele vive seja o amor que Cristo vive. Quando isto acontece, nós inflamamos o povo de Deus. Nós somos, tal forma, veículos sem ferrugem. Os sacerdotes, que Cristo passa na sua plenitude através da nossa miséria humana e incendeia e abrasa o coração do seu povo. Por isso, há presbíteros que, quando celebram bispos, têm as igrejas cheias e outros recebem as igrejas cheias e, passados uns meses, têm as igrejas vazias. Porquê? Porque o povo vai à igreja. O povo aproxima dos sacerdotes. Mas eles até têm guarda-costas em algumas igrejas. Há bispos com guarda-costas e presbíteros, grandes catedrais, proto-presbíteros, guarda-costas para impedirem que o povo de Deus lhes toque. Há bispos que saem pela porta de trás do santuário porque têm 10 mil fiéis na igreja e em torno da igreja. E se sair pela porta principal vão ficar 4 horas a abençoar o povo de Deus, dando a sua mão para que Cristo abençoe através da mão que eles estendem. Nem sequer dão a mão como sinal da presença de Cristo, para que Cristo abençoe o seu povo. Porque é mais importante ir almoçar. Entendem? Não sejamos assim. O que eu estou a dizer não é uma crítica. É uma constatação. Eu estive em várias igrejas, ao longo de 40 anos em igreja, vi santos sacerdotes. E vi outros que ainda não eram. Mas poderíamos estar nessa tensão para o ser. Talvez hoje o sejam. E eu nunca venha a ser, nenhum de nós. Mas alguns eu vi que não estavam, pelo menos naquele momento, não viviam nessa tensão desse amor, de serem disponíveis para amar como Deus ama. Os sacerdotes, tanto como o resto do povo de Deus, devem procurar amar como Deus ama. Mas eu diria, porque são sacerdotes ordenados para o serem sacrificialmente, mandatados pelo povo de Deus, e depois retificada pela Igreja no sacramento da ordem, a ordenação de cada um para o altar, para poderem ser sacerdotes sacrificiais, eles fazem no nome do povo, mas é depois o sacerdócio sacrificial, na pessoa do bispo, que ordena aquele futuro, aquele diácono, aquele presbítero, que depois valida a eleição do povo de Deus. A eleição do povo é explícita. Antigamente, nos primeiros séculos, o povo reunia-se e ia ter com o bispo e gostaríamos, Sr. Bispo, que este homem pudesse ser ordenado por ti para o diaconato. Gostaríamos que este pudesse ser ordenado para o presbiterato. Nos primeiros séculos isto acontecia, muitas vezes, na maioria das vezes. Depois foi-se perdendo, digamos, esta atitude objetiva, explícita. Deixou o povo de apresentar os seus eleitos por ele, povo. Mas permanece na igreja esta realidade. Quando hoje eu chamo o Sr. Damasceno, o Sr. Bispo Paulo, o Teodoro, o Arcebispo, alguém para o diaconado, para o presbiterato, nós auscultamos no silêncio muitas vezes do nosso coração, através dos olhos que temos e veem o povo de Deus durante uma semana, durante um mês, durante um ano, vamos ver no meio do povo quais são aqueles que são acarinhados pelo povo de Deus para poderem distribuir o corpo e o sangue de Cristo. E depois o bispo chama. E aquele que é chamado é livre de dizer: eu aceito ser sacerdote ou não. Evidentemente nós temos vontade própria, livre-arbítrio, como nós falamos. Bem, então, o único sacerdote é Cristo. E o Senhor é sacerdote desde toda a eternidade e antes de toda a eternidade, na pessoa, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo, e depois do Verbo encarnado, neste Cristo amoroso que sai da ventre de Maria, sempre esteve e sempre foi sacerdote
nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo. Não esqueçais isto. O único que é sacerdote, repito, é nosso Senhor. Só há um sacerdote em toda a Igreja de Cristo. Nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. E este sacerdócio é um sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Se calhar não vos lembrais de quem é, que eu já falei em outros momentos, aqui convosco, mas nem todos são sempre os mesmos que estão aqui. Melquisedeque é um sacerdote e rei, que aparece a Abraão, no Antigo Testamento. E é um sacerdote e rei, diante do qual Abraão oferece o dízimo de tudo. E ele oferta-lhe pão e vinho, que são matéria da criação de Deus, que ainda hoje nós usamos para a Sagrada Eucaristia. Pão e vinho, pela ação do Espírito Santo, durante a Eclésias, que é um momento litúrgico que acontece na liturgia, pela ação do Espírito Santo, e usando as mãos, Deus, sacerdote sacrificial do presbítero ou do bispo, invoca o Espírito Santo para transformar aquele pão e aquele vinho em corpo e sangue de Cristo. Mas esta imagem já vem desde o Antigo Testamento, era imagem. Hoje não é mais imagem na igreja, hoje é realidade. No Antigo Testamento, queridos irmãos e irmãs, os sacerdotes, os levitas, ofereciam sacrifícios no templo. Bianca, é Bianca. Eles ofereciam sacrifícios no templo. O sangue que eles ofereciam no templo era o sangue que saía dos animais que eram mortos. Matavam-se aqueles animais, os primogênitos dos animais, para que os pecados de todo o povo de Israel fossem para os animais que eram oferecidos e o povo de Deus fosse lavado dos seus pecados. Bem, os levitas nunca se perguntaram, se calhar, porventura, porquê os levitas? 12 tribos em Israel, porque é que foi escolhida a tribo de Levi? Porque, se bem recordais, isso não se recordam, vão aprender pela primeira vez, quando o povo de Israel está no deserto, há uma revolta. Há uma revolta do povo de Israel contra o povo de Deus. E a tribo de Levi fica ao lado de Deus. Não é dos que se revoltam. E então Deus escolhe essa tribo para daí saírem os seus sacerdotes. Moisés e Arão eram da tribo de Levi. E são eles os escolhidos. Então, como Moisés é o ícone de unidade de toda a nação de Israel, e a voz de Deus para essa mesma nação israelita, é Arão, seu irmão, que é escolhido para ser o primeiro sacerdote. Levi, a tribo de Levi, vem do terceiro filho de Jacó. Teve 12, o patriarca Jacó. Então Levi é o terceiro filho. É daí que vêm os levitas. E por esta razão é que eles são escolhidos, por ficar ao lado de Deus naquela revolta que existiu no deserto. E a partir daí, Arão, e vem escrito isto no livro do Êxodo, Deus diz como é que o tabernáculo tem que ser feito, construído, e como é que o sumo sacerdote se veste, qual é então o seu paramento, o paramento também de cada um dos outros sacerdotes que não eram sumos sacerdotes, só havia um. E só uma vez por ano, como já vos disse, esse sumo sacerdote entrava uma só vez por ano no Santo dos Santos, que é o santuário, no tabernáculo, na antiga lei. Só uma vez o sacerdote entrava no Santo dos Santos. Bem, e os outros sacerdotes ofereciam sacrifícios, porque não havia só um templo. Havia o templo principal em Jerusalém e depois cada vila, cada cidade tinha o seu templo. Hoje diríamos uma sinagoga. Bem, depois do Novo Testamento, todo o sacerdócio levítico cessa funções diante de Deus. Claro que eles continuam a dizer que enfim, não aceitaram Cristo, os judeus. Mas veja, não há mais sacerdotes entre o povo judeu hoje. Nós temos, desde o ano 70, depois de Cristo, em que o segundo templo foi destruído, nós temos, entre os judeus, rabinos, que são mestres, como se fossem mestres de escola. Eles ensinam apenas a Tora e tudo tem a ver com as tradições judaicas. Mas não foi restabelecido até hoje, 2000 anos quase passaram, pelos judeus, o seu sacerdócio. Nem construiu um novo templo. Israel é um país, um Estado soberano, poderoso, ainda pequeno territorialmente, tem cerca de 20 mil quilómetros quadrados, é um quinto de Portugal, mas é 100 vezes mais poderoso, belicamente e economicamente, que Portugal. Logo, eles teriam, se quisessem, como restaurar aquele que seria hoje o terceiro templo de Israel. Até hoje não foi restaurado. Logo, eles não têm sacerdotes mais. De alguma forma,
não aceitaram ao tempo que Cristo era o verdadeiro sacerdote. E acabaram. Perderam o seu próprio tempo e acabaram. Não tendo mais sacerdotes. Então, o Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo é o sacerdote único. Então, agora podemos perguntar, mas o que é isto de ser sacerdote? Por que importância? O que é que significa ser sacerdote? Bem, sacerdote, numa linguagem muito simples, significa que eu, sacerdote, sou a ponte entre a criação de Deus e o próprio Deus, criador da sua criação. O sacerdote é isso. O padre, o bispo, o patriarca, quem for. O sacerdote, o diácono, é essa ponte. Depois com nuances. Se é bispo, já lá vamos. Se é presbítero, se é diácono. Há pequenas tonalidades que conferem características específicas ao bispo. Coisas que ele faz, o presbítero não faz. Coisas que o presbítero faz, o diácono não faz. Mas o sacerdote é aquele que serve de ponte entre a criação, feita por Deus, criada por Deus, e o seu Criador. Logo, ele é ponte de união entre a criação visível de Deus e o Deus invisível na sua essência divina, que é o Criador. Era suposto que Adão e Eva fossem os primeiros sacerdotes. E começaram por ser, até ao momento em que Adão e Eva passaram, em vez de ofertantes a Deus da criação, já vos explico o que isso é, passaram a ser os primeiros consumidores da criação de Deus. Eva toca e come, e Adão faz o mesmo, através de Eva. E não é menos responsável, e não é menos culpado do que Eva. E não era para terem tocado, era para protegerem a criação que Deus criou, os caravéis, as águas, as plantinhas, os lagos, as rochas, tudo, usufruírem só do necessário para viverem e de todo o resto da criação cuidarem em nome do Criador, para que a criação fosse devolvida ao Criador. Era isto que o primeiro sacerdote, Adão, foi chamado a fazer e parou de fazer. Depois, quem se segue e faz é Noé, que oferece, lerem depois, no Antigo Testamento, Noé, no altar criado, ele oferece sacrifícios a Deus. E esses sacrifícios era um memorial diante de Deus em que ele recordava, Senhor, meu Deus, toda a criação te esqueceu, é que eu te recordo. Tu que criaste tudo isto que me envolve, toda esta beleza. Eu disse há pouco, as borboletas, o orvalho, as plantinhas, os bichinhos todos. Senhor, tu criaste. Toda esta beleza é tua e eu cuidei dela, está aqui, vês? Entrego-te, devolvo-te. É este o trabalho fundamental do sumo sacerdote. Cuidar da criação de Deus para voltar a oferecer a Deus. Não a destruindo, não pulverizando a sua beleza, não a estragando. O sacerdócio pressupõe isto. Cristo, como Adão interrompeu o seu sacerdócio e Eva, Cristo vai na cruz restaurar essa ponte que o sacerdote era, que eu comecei por vos dizer, que o sacerdote é a ponte entre a criação de Deus e o próprio Deus Criador. Então Cristo vem restaurar essa ponte partida, destroçada, quebrada. Não com o sangue dos animais, como no Antigo Testamento, com o seu próprio sangue. Cristo dá o seu sangue na cruz para restabelecer a oferta interrompida e oferece a Deus todo o seu povo e toda a criação cósmica. A Deus, seu Pai. Mas como o Senhor depois tem de partir e subir aos céus na ascensão para junto do Pai, para que o Espírito Santo de Deus desça, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e ajude de uma forma tangibilizável, de uma forma que se pode quase tocar e agarrar a todo o povo de Deus, para que não volte a fazer o mesmo que Adão fez, o Senhor sobe aos céus e é necessário que fiquem outros sacerdotes semelhantes ao próprio Cristo, que são os primeiros bispos sagrados pelos apóstolos. E os diáconos, os 7 primeiros diáconos, e depois os presbíteros. Bem, e quando o Senhor sobe aos céus, então, os apóstolos ficam sem a presença física da natureza humana de Cristo junto de Deus. Mas Cristo permanece transportado pelo Espírito Santo, Cristo permanece na sua pessoa divina, permanente
à sua igreja através do Paráclito Santo, como o Senhor diz, do Espírito Santo, que depois desce sobre a Virgem Maria e sobre todos os apóstolos no dia de Pentecostes. E a partir daí, os apóstolos que pensavam que estavam abandonados, porque não estava mais Cristo fisicamente presente com ele à mesa, ou no caminho de Emaús, como aconteceu depois da ressurreição, ainda comeu o Senhor, come com eles peixe. No final do dia, à noite, já depois da ressurreição, quando se encaminha com aqueles dois apóstolos para Emaús. Tomé toca-lhe, depois de ele atravessar as paredes, para que ele não soubesse que não era um fantasma. Então, os apóstolos estavam habituados, mesmo depois da ressurreição, a ter a presença corpórea, física de Cristo. E de repente ele desaparece. Como quando enterramos e levamos o caixão às costas e nos aproximamos do túmulo aberto, daquela cova fria e negra, onde jogamos o caixão. Da mesma forma, os apóstolos pensavam que não viam mais o Senhor. Nós também chegamos ali, choramos, porque morreu a nossa mãe, o nosso pai. E é legítimo chorar. Porque nós temos direito à saudade. Mas não podemos é ficar a chorar a vida toda, a lamentar o pai e a mãe que morreram. Devemos depois passar da dor para a saudade. E na saudade transportar o quê? A alegria do tempo em que meu pai, minha mãe, meu irmão e meus amigos ou amigas viveram comigo. Há um momento para chorar aquele corpo inerte, como os apóstolos choraram. O corpo de Cristo, que não morreu, vejam, subiu aos céus, mas deixou para ele estar visível, através dos seus olhos. Ficou só visível através do seu coração, no amor dado pela saudade que eles transportavam do tempo em que Cristo esteve com eles fisicamente. Como o Senhor não está mais fisicamente, com a sua mão física na sua natureza humana, para abençoar o seu povo e para presidir, como presidiu na última ceia, a Sagrada Eucaristia, a Eucaristia que é Ele próprio, que se distribui Ele mesmo, no pão e no vinho, transformados em seu próprio corpo e sangue pelo Espírito Santo. Então Ele deixa os bispos, deixa os apóstolos. Mas os apóstolos também não são eternos. Os apóstolos também têm um tempo de vida curto, porque a poucos foi dada a possibilidade de poderem viver até ao final dos seus dias em paz. Foram praticamente todos martirizados, todos mesmo. Até São João Teólogo passou pelo martírio, só que não morreu quando foi martirizado, então viveu, se não me engano, até aos 108 anos na ilha de Patmos, com um dos 7 diáconos, que é Procúlio. Exatamente. Secretário Patrício. Exatamente. Não me lembro do nome deles todos, mas os diáconos inicialmente eram Estevão, Filipe, Nicanor, Procos e mais três. Nicolau, presidente de Antioquia. Exatamente. Fundador da Síria dos Nicolaitas. Pronto. Então, este Próculo que vive e acompanha São João Teólogo na ilha de Patmos é um dos 7 diáconos. Só por mera curiosidade, para que saibais. Então, os apóstolos depois são martirizados. Mas antes de serem martirizados, o que é que os apóstolos fazem? Eles têm o sacerdócio de Cristo. Eles estão mandatados por Cristo. Bianca, Cucu, olá. Às vezes é tão calminha esta menina. Não, ela é um desafio mesmo. Não é a minha paciência, é o meu humor. Agora está caladinha, estás a ver? Mas ela tem razão. Ela, se pudesse falar de o que é que vem para aqui, mãe, o que é que me trouxeste para aqui, porque sou tão pequenina e quero brincar e aqui ouvir este senhor. Bem, então estávamos a dizer, os apóstolos vão como sacerdotes abençoados por Cristo diretamente, a anunciar o próprio Cristo e a boa nova que Cristo trouxe, que é a revelação, a todo o povo de Deus, que infelizmente não era o povo de Israel. Bem, alguns dos judeus, daqueles 700, 800 mil que rejeitaram Cristo, houve ali meia dúzia, umas centenas, que porventura aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Mas 99% do povo judeu rejeitou Cristo como Deus e Salvador. Então os apóstolos vão anunciar, através do sacerdócio do qual Deus nos dotou, que lhes foi conferido por Cristo, eles vão transportar o sacerdócio de Cristo, como disse há pouco, para o seio dos gentios, para o meio dos pagãos, daqueles que não eram judeus, que nunca ouviram falar de um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tinham vários deuses, eram politeístas. Então, a missão dos apóstolos é espinhosa, é difícil, porque se pôs, não dormais, quem tiver sono, ponha-se de pé. Façam isso. Não os deixeis entorpecer por aquilo que eu digo.
Eu sei que alguns estão cansados. E não é obrigatório estarem a ouvir. Entendem? Ficam sentadinhos lá fora e dormem lá fora. Mas aqui não. Temos que fazer um esforço para estarmos acordados. Mesmo que tenhamos trabalhado a noite inteira. Entendem? Os apóstolos não tinham tempo para dormir. E que cansados eles deveriam de estar. Eles não tinham carros para os transportar. Nem cavalos. Andavam a pé. Eram pobres. E então chegavam, como eu vos disse, nessa missão difícil deles, junto de pessoas que nunca tinham ouvido falar do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ficavam 3 dias ali em casa. Naquela aldeia havia 3, 4, 5 famílias. Eles iam, como nos disse há pouco, espreitando através do seu amor e do seu olhar daquelas 4, 5 famílias qual era a família em que se encontrava um chefe de família disponível, com amor suficiente para poder ouvir durante 3 dias toda a revelação em catadupa, um compacto de tudo, uma síntese de tudo o que Cristo lhes disse a eles. Eles disseram em 3 dias, o que eles ouviram em 3 anos, vejam bem, a exigência que Cristo faz aos apóstolos e que depois eles fazem necessariamente também àquele futuro sacerdote, bispo que eles vão sagrar, naquela família que eles encontram, numa das várias que eles escolhem. E durante 3 dias eles falam com aquele chefe de família, com aquela família, com a mulher, com os filhos, com os netos, porque havia alguns 7 mil netos, esses homens iniciais, que inicialmente vão ser sagrados pelos apóstolos e que nós chamamos de padres apostólicos. São os primeiros bispos que ainda receberam a imposição das mãos, como eu hoje impus as mãos, não a um bispo, mas a um presbítero. Foi o diácono Serafim, para que ele fosse presbítero. Os apóstolos impuseram aos primeiros bispos, eles próprios, os sagrados, impuseram as mãos. E sagraram esses bispos. Então eles passavam durante 3 dias e no final, no último dia à tarde, ou à noite, sagravam aquele senhor, chefe daquela família, bispo. E iam-se embora. E em 3 dias. Será que aprenderam a celebrar? A liturgia, nessa época, não tinha a estrutura que nós temos hoje, entendem? A estrutura da liturgia que nós temos hoje foi inspirada ao longo dos séculos pelo Espírito Santo e depois determinada as suas regras litúrgicas pela tradição da Igreja, pelos concílios ecuménicos. Mas no início, eles tiveram que aprender tudo. Quem era Cristo, o que é a vida eterna, porque é que era importante reconhecer Nosso Senhor como Deus e Salvador. Naqueles 3 dias que os apóstolos iam embora, e às vezes o apóstolo não voltava mais à casa do bispo que ele sagrou, dos primeiros que eles sagraram, porque eram martirizados entretanto. Entretanto mataram o apóstolo. E aquele bispo nunca mais viu aquele apóstolo. Ainda viu um outro apóstolo, irmão daquele. Mas a certa altura, no momento em que já não há apóstolos vivos, todos eles morreram, todos eles deram a vida como Cristo na cruz, eles também deram a sua vida. E os padres apostólicos, a maioria deles só tiveram 3 dias. Vede? E às vezes nós pensamos, o senhor bispo pediu para eu ser presbítero e o diácono, eu tenho que pensar muito, eu tenho que ser muito prudente. Isto é uma grande responsabilidade. É! Claro que é uma grande responsabilidade. Sem dúvida que é. A maior responsabilidade cósmica que há no mundo criado de Deus é ser sacerdote de Deus Altíssimo. Mas temos que ter disponibilidade, amados irmãos. Se aquele homem daquela família tivesse dito ao apóstolo, não, eu preciso de 3 anos. 3 anos para aceitar ser bispo. Bem, os apóstolos tinham morrido todos, não tinham sagrado ninguém. Não havia hoje sacerdotes, não havia hoje Igreja de Cristo. Entendem? Então, é importante sermos prudentes. É importante termos o nosso tempo para aceitarmos ser o que Deus pede que sejamos. Mas é profundamente mais importante que, em vez de valorizarmos tanto o nosso tempo, pensemos se não é melhor aceitarmos o tempo de Deus. Porque quando a Igreja nos chama para o serviço, falo dos sacerdotes futuros, presbíteros, diáconos, que um dia também bispos, que serem sagrados, é importante que eu tenha a noção da responsabilidade que vou assumir. E preciso de algum tempo para pensar, para orar, para pedir a Deus que me ajude a ser um futuro padre, bom padre. Mas não posso passar a minha vida toda à espera de ficar preparado para ser sacerdote. Entendem, amados irmãos e irmãs? Senão, corro o risco nunca está preparado. Ou quando estiver preparado, enfim, já morreu o bispo que me chamou. Ou já não é necessário eu ser padre porque passaram-se 20 anos e aquela paróquia já não existe e não outra.
eu não sou necessário. Ou nas outras. E isto em função dos sacerdotes sacrificiais. Mas o mesmo é válido, queridos irmãos e irmãs, para o sacerdócio real, já lá chegamos. Bem, estes bispos, inicialmente sagrados pelos apóstolos, são chamados padres apostólicos. Logo, os padres apostólicos não são padres, como o padre Serafim, que hoje foi ordenado, como o padre Tiago, Cipreste, como o padre Francisco, o padre Gabriel. Não. Os padres apostólicos chamam-se padres no sentido de pai, mas são todos bispos. Temos alguns nomes, como São Policarpo de Esmirna, Irineu do Leão e outros, nessa época. São bispos. Bem, e pouco a pouco, esses bispos vão, sagrados pelos apóstolos, vão anunciando Cristo. Tudo o que a revelação nos diz que Cristo transmitiu. E pouco a pouco começa a aparecer uma comunidade, uma paróquia. E depois 2, 3, 4 e 5. De repente, aquele bispo tem um território, imaginemos, do tamanho de Portugal, onde só havia uma paróquia inicialmente, vamos como exemplo. E depois começa a haver 3 ou 4. Enquanto eram pertinho umas das outras geograficamente, o bispo inicialmente, aquele padre apostólico, ainda conseguia celebrar nas 3, ao sábado, ao domingo, à sexta, quando fosse. Mas quando começam as comunidades a ser a maior número, então o bispo sente a necessidade de ordenar presbíteros, que vão em seu nome a celebrar aquelas paróquias que já não são 2 ou 3, já são 20 ou 30, 40 ou 50. Então vão em nome dele sacerdotes, em tudo semelhantes ao bispo, mas que não têm um sacerdócio igual ao do bispo. O bispo transporta o sacerdócio de Cristo na imagem máxima maior enquanto ícone de Cristo. Ou seja, o bispo, pelo sacramento da ordem do episcopado que recebeu, está vocacionado e tem tudo para, só se não aderir à vontade de Deus, para transportar, ser veículo, para transportar Cristo na plenitude do que Cristo é enquanto sacerdote. O presbítero vai depois transportar para a paróquia, não diretamente o sacerdócio de Cristo em si, mas o sacerdócio de Cristo que o seu bispo transporta e que lhe dá por delegação para ele levar até as comunidades. Senão, não havia presbíteros, havia só bispos. E depois temos, amados irmãos e irmãs, os diáconos. Os diáconos que vêm nos tempos apostólicos e que vêm com os presbíteros também, logo no primeiro século, e vêm narrados, inclusive, no livro dos Atos dos Apóstolos, destes 7 iniciais primeiros diáconos. Há até uma regra na Igreja, que é mais ou menos cumprida, que diz que por diocese, ainda que existam 400 presbíteros ou 4.000, não podem existir mais do que 7 diáconos. Bem, é uma regra que está como referência, como exemplo a ser seguido, mas que não é completamente seguida. Vejamos o Patriarcado de Moscou. Tem 48.000 presbíteros e tem cerca de 4.800 diáconos. Se dividirmos os diáconos pelo número... Não de presbíteros, pelo número de dioceses, tem 318 dioceses, 4.800 diáconos a dividir por 18 dioceses, por 318 dioceses dá mais do que 7 diáconos por diocese, não dá? Muito mais. Bem, então não podemos levar isto à letra sempre, mas é uma referência dos dons do Espírito Santo, estes 7 primeiros diáconos. Os diáconos, enquanto os bispos são a imagem do seu bispo, o bispo é a imagem de Cristo, ícone de Cristo. O presbítero deve ser o ícone e a imagem do seu bispo, transportando para a paróquia aquilo que o seu bispo transporta para a diocese. Logo, o bispo é a imagem de Cristo para a diocese e o padre ordenado pelo bispo deve ser a imagem e ícone do seu bispo transportado para a paróquia. E assim sucessivamente. Os diáconos não são iguais aos presbíteros. É uma ordem maior, mas não presidem uma liturgia sozinhos, como o presbítero preside, como o bispo preside. O diácono, desde o primeiro tempo dos apóstolos, para que os apóstolos pudessem orar, apóstolos entre os apóstolos, os 12 apóstolos, pudessem orar, pudessem celebrar e pudessem anunciar a boa nova, os diáconos coadjuvavam os apóstolos nas coisas materiais também e coadjuvavam-nos na relação diretamente com o povo de Deus, com os fiéis. Eles também foram pregadores inicialmente, os diáconos está amputado de pregar. Hoje em dia os diáconos não pregam. Faz pregações, homilias, o bispo e os presbíteros, que são reitores das paróquias, ou não sendo reitores, há algum presbítero que, enfim, saiba, quando abrir a boca, que vai dizer o nome de Deus, o seu bispo, sobretudo, e o bispo mandata, olha, hoje faz homilia. Nas grandes catedrais, isso acontece.
Nas paróquias, obrigatoriamente, o bispo não está presente e o reitor tem que também instruir o povo de Deus, anunciar a boa nova, para presidir a liturgia, presbítero, e depois anuncia a boa nova de Nosso Senhor Jesus Cristo, falando, abrindo a boca, conversando na homilia com os fiéis. Não é uma conversa democrática, de conversando no sentido em que ele fala e os fiéis ouvem. E no final da liturgia, não durante a liturgia, no final da liturgia, o padre sai da paróquia, como o bispo também sai da catedral, da sua paróquia, se for estudar no licença, e mete-se no meio, mistura-se com o povo de Deus e conversa, ouve as perguntas do povo, para que depois o povo seja esclarecido e se sinta sobretudo amado. Os diáconos, desde o primórdio da sua existência, que coadjuvam o apóstolo, e depois os padres apostólicos, e depois os bispos, eles concelebram com o bispo. E, sobretudo, hoje nas grandes igrejas canónicas, sobretudo, com milhões e milhões de fiéis, há algumas paróquias que são tão grandes, que têm dezenas de milhares de fiéis, que acabam por ter o presbítero ajudando o proto-presbítero, o arcipreste literário, que ali está, e então acontece. Mas não é normal. Normal é os diáconos existirem só nas catedrais, junto do bispo. São o presbítero e o diácono, a mão direita e a mão esquerda do bispo. Então, o diácono funciona, utiliza o sacerdócio que recebeu para ser transportador dos pedidos, das orações diante de Deus por parte do povo, isto é, para o altar. Se repararem, o diácono vem aqui cantar as litanias, entra, pede a benção ao bispo, que o abençoa, e depois sai do altar e vem outra vez, vem do altar, trazendo as graças de Deus, na pessoa do bispo que preside a liturgia do presbítero, a congregação, que ali está em nome do seu bispo, trazendo as bênçãos de Deus ao todo o resto do povo, não é ao seu povo. Não está o povo aqui e ali está uma coisa que não sabe o que é, que são os sacerdotes. Como eu vos disse, os que estão ali são membros do povo de Deus, como todos estão aqui. Então, o diácono estabelece esse diálogo, dá ritmo a este diálogo entre o laos, que são os leigos não sacerdotes sacrificiais e leigas, e transporta tudo aquilo que são os lamentos, esses pedidos e também as ofertas do povo de Deus para o altar, onde depois o presbítero ou o bispo, por excelência, oferece todos estes pedidos do povo de Deus e tudo aquilo que eles transportam para ser apresentado ao altar de Deus, através do diácono, do altar, como eu disse, e o bispo oferece, como Adão inicialmente deveria ter feito e não o fez. Dono, amados irmãos, ser sacerdote, contempla a falta, filho. Ser sacerdote não é ser, amados irmãos, especialmente preparado para nada. E é ser especialmente preparado para tudo. Não esqueçamos que o que Cristo pediu aos apóstolos, e pediu com veemente amor, é aquilo que hoje Cristo continua a pedir a todos nós, à sua igreja. Não só aos sacerdotes que são ordenados para estarem no altar, e também enquanto sacerdotes no meio do povo de Deus, mas também a todos nós, outros que não somos sacerdotes sacrificiais. Nós devemos transportar este amor de Cristo. Cristo é o seu sacerdote porque Ele amou à dimensão do amor que só Ele consegue viver. Mas porque só Ele consegue viver, porquê? Porque é um amor que só especialmente Cristo tem capacidade para viver? Não. Ele diz-nos que nós devemos amar como Ele ama, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Se Cristo diz isso, é porque nós conseguiremos amar como Deus ama. Só que, porque é que isso não acontece? Porque nós não temos a disponibilidade que o Mestre pede que tenhamos. De vez em quando nós vamos, de vez em quando nós estamos, de vez em quando nós perdoamos, de vez em quando nós até sorrimos, de vez em quando até amamos, mas andamos de vez em quando, em vez em quando. Entendem? Assim, aos empurrões, aos soluços. Sabem que são soluços? Cristo não ama com soluços. Ele é o sumo sacerdote no ponto máximo do amor maior que toda a criação de Deus já contemplou. E pede que nós sejamos iguais a Ele. Porque um dia, dizem as nossas irmãs, e mais ou menos por aqui termino, um dia, toda esta criação, como é dito no livro da Revelação, no chamado Apocalipse,
quando o apóstolo diz, e vi os novos céus e uma nova terra e uma nova Jerusalém celeste, nova Jerusalém descer do céu pelo osso da terra, um dia toda esta terra será transfigurada. Não somos só nós, que depois da morte vamos ter um corpo glorioso como de Cristo. Toda a criação de Deus será elevada àquilo que foi negado à criação pelo pecado de Adão. E o pecado de Adão foi toda a falta de amor de Adão e Eva. Nós que somos homens e mulheres do pó da terra, somos chamados a sermos iguais ao homem-Deus que desce do céu, como dizem os padres da igreja. Nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo. É isto que nós somos chamados a ser. Bem, eu não tomo mais do tempo de todos vós. Hoje fui bem curtinho, nem chegámos a 40 minutos. Porque depois abordaremos outras facetas do sacerdócio. Mas para não ser que isto é compacto, depois tenho dificuldade em perceber tanta coisa, eu falei ainda por cima devagar e depressa. Para mim é falar devagar, não sei que eu estou a falar rápido. E falar rápido estou a tentar fazer uma síntese e pôr tudo lá dentro. Não dá para pôr tudo dentro quando se fala do sacerdócio de Cristo e da própria igreja. Perguntas. Alguém percebeu tudo? Alguém percebeu pouco? Alguém tem pergunta que queira fazer? António. Falou, só não percebi, o sacerdote real. O que é que entende? Sacerdócio real. O sacerdócio real é aquilo que Adão tinha. E é aquilo que Adão tem, porque foi batizado em Cristo. É aquilo que todas as mulheres têm na igreja. Pelo batismo nós tornámos-nos da raça de Cristo. Somos cristãos. Somos irmãos de Cristo pelo batismo. Então nós passamos a ter um sacerdócio real. Passamos a ser reis da criação, como Adão e Eva foi, à imagem do próprio Filho de Deus, que é o Rei dos Reis, sumo sacerdote eterno. Então, o sacerdócio real está presente em todos os homens, em todas as mulheres, desde Adão e Eva, e agora por muito mais forte razão, porque Adão e Eva pecou, e o sacerdócio real foi interrompido. Com Cristo ele é restaurado no momento em que cada um de nós aceita ser Cristo. E eu quero ser como Cristo quando? Quando eu quero ser cristão ortodoxo, quando eu quero ser batizado, ou quando recebo a imposição do Santo Óleo do Crisma, e que recebo após o batismo, e sou filho de Deus e irmão de Cristo. Nesse momento eu sou sacerdote. Não sou ainda sacerdote ordenado especificamente para o altar. Estes são sacerdotes sacrificiais para o sacrifício, para celebrar o sacrifício no altar como Cristo celebrou na última ceia. Então, é um sacerdócio específico para pegar o sacrifício que o próprio Cristo ofereceu e o depois distribuir ao povo de Deus. Mas temos que ter o sacerdócio real para recebermos o corpo santo de Cristo. Senão, das duas uma, ou éramos todos ordenados presbíteros e diáconos sagrados bispos para comungarmos, ou só comungávamos sacerdotes sacrificiais porque o resto do povo de Deus não era sacerdote. E homens e mulheres têm o sacerdócio real. Por isso eu comecei inicialmente por dizer que São Pedro, na primeira epístola sua, faz apelo, lembrando o livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 6, em que ele diz, São Pedro, lembrando as palavras já, de há quase 2000 e tal anos atrás, nação santa, povo real, sacerdócio real, como é que é? Geração santa, sacerdócio real, povo eleito, a todos chamo para que possais, enfim, anunciar as virtudes de mim, do vosso Deus. Ele vos trouxe das trevas para a maravilhosa luz. É São Pedro que diz isto. E ele chama-se sacerdotes reais, como Deus já diz no Antigo Testamento, no livro do Êxodo. É por isto que temos todo o sacerdócio real e todos podemos comungar o corpo santo de Cristo. E mais, porque somos sacerdotes, homens e mulheres, temos o sacerdócio real. Não temos, homens e mulheres todos, o sacerdócio da ordem sacrificial. Esses têm que passar pela ordenação. Mas todos os outros, como têm o sacerdócio real, podem e devem pegar no mandato de Cristo e de fazer discípulos entre todas as nações. Santa Nina, igual aos apóstolos, mulher, se não estou enganado, apóstola da Geórgia. Dominadora da Geórgia. Apóstolo, igual aos apóstolos. Igual aos apóstolos, mulher. E não era ordenada, não era diácono, não era presbítero, não era nada. Mas tinha o sacerdócio real. Era sacerdotisa. Cuidado. Eu uso estes termos e temos que ter muito cuidado depois. Sacerdotisa não é sacerdotisa como as vestais de Roma. Era sacerdotisa como todas as mulheres que estão presentes aqui hoje, aqui ouvindo. Têm o mesmo sacerdócio.
a Carla Sofia, a Maria de Fátima, a Alice, como tinha Santa Inês. Diz. É importante notar que Santa Nina também pediu à Igreja de Jerusalém que enviasse bispo e presbíteros. Depois de ter convertido o rei e o Jorge, Sim. ela nunca iria celebrar a liturgia. Não, o que eu estou a dizer é, ela anunciou boa nova. E depois, como lembra muito bem sobre o Damasceno, ela pede a Jerusalém, à Igreja de Jerusalém, que envie então os sacerdotes sacrificiais para poderem distribuir os sacramentos, para poderem batizar e trazer a mais gentios o sacerdócio real, ao sendo outros tantos e outras tantas batizados, por aqueles que vieram, bispos ou presbíteros de Jerusalém, a quem ela pediu, pudessem ser também membros do povo de Deus e serem sacerdotes do povo. O seu povo tem o sacerdócio real. Ou o sacerdócio real, presumindo, vem do batismo, ponto número 1, e confere a possibilidade àqueles que o têm de comungarem o corpo e o sangue de Cristo e de anunciarem o próprio Cristo que comungam a todos os outros. Deu para entender, então? Alguma pergunta? Em relação ao termo real, eu penso que seria importante talvez enfatizar mais, distinguir. Há dois sentidos da palavra real. Real pode ser no sentido verdadeiro, isso realmente aconteceu sim, é verdade, foi no sentido de algo que corresponde aos factos, Sim. e tem real no sentido daquilo que é próprio dos reis, ou régio. Sim. Então talvez fizéssemos confusão falar em sacerdócio régio. Sacerdócio próprio Mas dos eu reis. não falei de outra coisa senão isso. Claro. Mas é sacerdócio régio, não é real no sentido da realidade. Quando falamos de sacerdócio real, é o sacerdócio no sentido daquilo que é próprio ao rei. Porquê? Porque Cristo é rei da criação. E Adão e Eva foram chamados a ser reis da criação também. Como todo o povo de Deus é chamado a ser reis da criação. No casamento, são coroados, homem e mulher, reis da criação. Então, como o senhor Damasceno muito bem informaste para que eu me lembrasse, porque é importante lembrar, trata-se, quando usa